Esse, com certeza, foi o capítulo mais dolorido de Blue Box. Se você quer saber o que aconteceu, fica nesse vídeo, fica nesse canal. Bora comentar junto sobre mais esse capítulo de Blue Box, onde nós temos a insegurança e a dor de Taiki. E aí galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Blue Box, eu já agradeço para você que deixou o seu like, seu dislike, compartilhou e comentou. E já bora comentar sobre o capítulo. Primeiramente, o capítulo 56 vai ser um capítulo muito curto, mas muito reflexivo. O capítulo tem por nome Who Do You Think I Am? Ou seja, quem eu penso que eu sou? E o título do capítulo vai exemplificar muito bem a situação atual do Taiki, tanto na partida quanto na sua própria vida. Confesso que eu me identifiquei muito com o Taiki, gente, e esse foi um capítulo muito bom porque ele vai estar lá disputando a partida contra o Yusa, mas mesmo que ele consiga durar num rally, e o rally o que é? Você ficar batendo a bola de um lado pro outro sem tomar o ponto. Só que o Taiki, mesmo que ele consiga se manter ali defendendo, ele não consegue finalizar, ele não consegue atacar e marcar pontos. E se ele não marcar pontos, é inútil ele ficar mantendo um rally onde ele com certeza vai ser finalizado e o Yusa vai conseguir marcar os pontos. É essa análise que as pessoas ali ao redor estão fazendo, e o Taiki ele parece mais rígido do que o comum, ou seja, sabe quando você tá, por exemplo, jogando bola e você parece meio duro, você tá meio receoso, inseguro? Você pela sua mente acaba travando os seus movimentos físicos e com isso você não consegue jogar na sua plenitude e no seu alto desempenho. É isso que está acontecendo com o Taiki, e o Haryu ele começa ali a reparar em tudo aquilo, só que ele não quer dar uma resposta pronta pro Taiki, ele precisa encontrar a resposta por si mesmo. Tanto que quando o Nishida fala pra ele, pô mano, vai lá, orienta o seu Júnior, o Haryu, mano, ele precisa de ajuda, tal, você não tá vendo que ele tá indo mal pra caramba? E aí o Haryu percebe, mano, não tem o que fazer, ele tem que descobrir por si mesmo, porque eu percebo que ele está sim muito inseguro. E enquanto ele não resolver essa insegurança, ele não vai conseguir vencer, ele não vai conseguir marcar pontos, ele não vai conseguir virar a partida. E então o Taiki tá cansando cada vez mais enquanto o Yusa continua marcando pontos. E eu quero que vocês reparem em uma coisa que é assim, no esporte, o mínimo de esforço que você pode fazer para concretizar algo certeiro é muito mais eficiente do que você se esforçar demais para alcançar algo. Como assim eu quero dizer? Vamos dar um exemplo. Não adianta eu ficar correndo pra caramba numa maratona e arriscar assim toda a minha corrida no começo, porque depois no final eu vou acabar perdendo. Então é bom que você mantenha uma regularidade e o seu menor esforço, por exemplo, o seu menor saque no caso do badminton, ele possa ter um ataque muito mais efetivo. Ou seja, o Taiki se esforça muito e com isso ele cansa mais. E o Yusa acaba fazendo ele rodar ali na dança. Então o Yusa ele tá brincando, vamos falar assim, de jogar, levando o Taiki para onde ele quer, enquanto o Taiki apenas está seguindo o ritmo do Yusa. E quem tem que ditar o ritmo nesse caso é o Taiki. É assim que um time de futebol, por exemplo, trabalha. Quanto mais o time ficar passando a bola, mais o time adversário vai correr, mais o time adversário vai cansar e uma hora a defesa vai falhar. Agora, se o time que tá com a posse de bola, por exemplo, ele fica correndo toda hora com a bola e tudo, não adianta, porque ele tá se esforçando e cansando mais no campo. Então o seu menor esforço não tá sendo aplicado e logo ele vai cansar. E o time que tá defendendo, ele vai conseguir contra-atacar mais fácil porque o seu time adversário começou a cansar. Entenderam isso? Porque é isso que está acontecendo com o Taiki, ele está inseguro e essa insegurança promove que ele faça isso inconscientemente e ele acaba perdendo a partida por conta disso. E é então que nós começamos ali um monólogo do Taiki, que é um monólogo muito interessante porque ele começa a se culpar por ter colocado na cabeça dele um desejo muito grande de ir para os nacionais, sendo que ele nem chegou lá perto. E enquanto ele viu a Hina, o Haryu, a Shinatsu, que são pessoas importantes ali na sua vida, conseguindo entrar nos nacionais, ele foi o único que ficou de fora, apenas observando essas pessoas. Isso começa a fazer com que essa culpa deixe o Taiki mais para baixo, e então o Taiki ele começa a se diminuir cada vez mais. E por que isso é interessante? Porque muitos de nós fazemos o mesmo, e a narrativa da autora Kojimi Ura, ela é muito boa nesse capítulo. Por que ela é boa nesse capítulo? Porque o Taiki, assim como nós, muitas vezes, a gente não reconhece o nosso próprio esforço e até onde a gente chegou, mesmo que a gente não tenha chegado no topo igual todo mundo. Nem sempre nós vamos alcançar o topo. Às vezes nós estamos no meio de tabela, mas nós temos que ver o nosso esforço, o que a gente conquistou, não deixar também subir para a cabeça, assim como o Taiki diz nesse mesmo capítulo, porque depois que ele venceu o Haryu, ele achou que ele estava
muito melhor. E depois ele tomou lá uma invertida do Yusa, acabou perdendo e agora ele só perde, pelo menos para as pessoas que ele não gostaria de perder. Então o Taiki começa mais uma vez a se comparar às pessoas e começar a pensar, eu não valho tanto a pena assim, eu não me sinto tão especial. E tanto na partida como no amor, o Taiki começa a se diminuir. E a gente vai perceber isso ao decorrer da partida contra o Yusa, onde ele vai tentando fazer os saques contra ele, mas não vai conseguindo finalizar nada. O Yusa vai deixando ali a partida rolar conforme ele quer. E é então que a gente tem uma parte do romance muito interessante, mas não é a parte de foco, embora eu gosto muito do que o Taiki pensou nesse momento, porque depois que ele perdeu a partida, o que acontece? A Hina vai lá e se declara pra ele. E ele mesmo, tipo, surpreso, ele acabou ficando feliz, ele ficou muito feliz. Mas no fundo do coração dele, o que ele pensou? E é por isso que a gente fala sobre ele se diminuir a si mesmo. Porque ele pega e pergunta, pô Hina, você gosta de mim, mas por que eu? Por que eu? Eu? Você gosta de mim? Eu não cheguei nem lá no top do negócio, eu não consegui chegar, eu só fiquei observando vocês, eu tô vendo vocês sempre evoluindo e eu ainda tô aqui. E é então que ele se diminui cada vez mais. A primeira pessoa que ele pensa é a Hina, o que talvez possa nos dar um indício que Taiki começará a pensar na Hina de uma outra forma. Até porque ela foi a primeira pessoa em que o Taiki pensou naquele momento. Só que a Shinatsu não vai ficar de fora disso, até porque a Shinatsu foi uma pessoa que, quando ela tava mal, quem ela foi chamar? Foi chamar o Taiki. Mas quem ele pensa que é? Quem ele é de verdade? Por que as pessoas estão procurando ele? O que tem de bom nele? Ele não consegue se enxergar o próprio valor. E mano, essa parte de autoaceitação é muito boa no mangá. A construção que a autora foi fazendo até aqui é sensacional. Blue Box não é à toa, foi o melhor da Jump nessas vendas aí da Oricon no comecinho, assim, das primeiras semanas, vendendo bem mais do que Sakamoto Days, que é um shonen padrão, viu? E bom, todo mundo começa a perceber que o Taiki tá desesperado, mas a Shinatsu dá uma mensagem ali um pouco diferente. Tá tudo bem. Mesmo que ele esteja desesperado, enquanto ele se manter de pé, ainda está tudo bem. E o Taiki tá lá se esforçando. E é uma agonia ler esse capítulo vendo o Taiki se esforçar e não conseguindo alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque nós nos sentimos na mesma pele do Taiki. A autora conseguiu com que nós nos identificássemos com o personagem, entendêssemos a sua dor, entendêssemos o seu sentimento, embora a gente sabe que ele tem que se aceitar. Porque todo mundo, em algum dia da sua vida, já passou ou ainda passa por essa situação. E bom, é nesse momento que ele pensa na Shinatsu e tudo que eu já disse sobre ela, sobre ele pensar quem é ele e tal, porque ela foi procurar bem ele pra desabafar, ele que não consegue nem passar pros nacionais, ele que... Quem é ele? E o Taiki precisa encontrar essa resposta, ele precisa se aceitar. Porque quando ele leva esse ponto, nós temos a cena mais marcante do capítulo, que é quando o Taiki, ele cai assim, abrindo um espacate, tentando defender uma bola, que ele não conseguiu, uma bola não, uma peteca, que ele não conseguiu, ele cai no chão, todo mundo olha assustado, mesmo a Shinatsu olhou e falou, o que tá acontecendo? Não está tudo bem com ele. Quando ele cai, é a própria cara da derrota, é a própria cara de tipo, eu não tô conseguindo, não tá dando, eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer as jogadas, eu não consigo fazer nada. Quem eu sou no final das contas? É agonizante ver o Taiki cair e o seu semblante muito desanimado, porque é ali que a gente termina o capítulo, o Yusa pega a bola de novo, quer dizer, a peteca, e é então que aparentemente o Taiki poderia ter se lesionado até por causa dessa insegurança, pra você ver como a insegurança é algo sério, que a gente precisa tratar, a gente precisa desenvolver, seja numa psicóloga, seja numa terapia, seja com alguém, a gente precisa dessa ajuda, porque todos nós precisamos nos aceitar antes que nós mesmos nos derrubemos. O Taiki, ele automaticamente se puxa pra baixo, então o que ele precisa mais nesse momento não é de uma pessoa se confessando, não é de uma pessoa talvez comemorando ali a sua vitória, mas sim que ele mesmo se note. Ele precisa notar, sendo com a ajuda de alguma pessoa ou não, ele precisa, no fundo da sua cabeça, fazer isso, porque a Hina já mostrou isso pra ele, a Shinatsu já mostrou pra ele que ele é uma pessoa especial, só falta ele mesmo perceber. Como ele vai perceber, eu não sei. Acredito que as meninas vão acabar torcendo pra ele e ele talvez note alguma coisa que ele realmente tem valor. E aí ele começa a perceber por si mesmo. Mas foi um capítulo extremamente tenso. Foi realmente doloroso. Assim como disse o João Tavares. Foi um negócio tenso porque a gente tá cansado. Não, a gente não tá cansado de ver o Taiki perder. A gente não tá com dó porque ele perde toda hora. Mas a gente tá com dó pelos sentimentos que ele carrega no meio da partida. E eu acho que eu nunca vi um mangá de esporte trabalhar tão bem isso daí. Sendo que o mangá trabalha o romance e agora começou a trabalhar muito bem a parte do esporte e a insegurança
segurança que as pessoas têm nesse meio, que normalmente a gente não percebe, né? Parece que aquela pessoa que sempre corre, parece que aquela pessoa que pratica algum tipo de esporte, ela é sempre especial, ela sempre consegue. E não é sempre bem assim. Essa pessoa também carrega lados muito mais humanos, e eu acho que a autora Koji Miura, ela consegue fazer isso muito bem. Eu espero que o próximo capítulo seja tão bom quanto esse, espero que vocês tenham curtido também, porque simplesmente foi demais. Me comenta aí o que vocês acharam, porque o Mano Joe aqui está vazando. Muito obrigado mais uma vez para todos vocês que compareceram até aqui e fui. Mano Joe tá vazando. Beijo no coração e valeu.